eu sou Hot Girl e hoje iremos falar sobre inflação. Mas antes, queríamos agradecer ao Paulo Danchuk e ao Renan Gasol por terem nos enviado este novo exemplar de Anatomia do Estado. É um livro sensacional que todo libertário deveria ter em seu currículo e ele está em nova versão e tradução. Chequem o link na descrição para comprá-lo. Todos os dias observamos as manchetes nos jornais, expondo logos em letras garrafais como inflação brasileira chega a 2 dígitos. Inflação passa a meta governamental de retenção. Inflação brasileira pela primeira vez desde o governo X chega ao montante tal. Nós somos bombardeados com essas notícias e nunca nos é explicado. Afinal, o que é inflação? Nós temos em nossa mente a inflação como um ente abstrato, indelével e intrínseco à sociedade, que nos assola esporadicamente. Como um desastre natural que nada podemos fazer a não ser confiar nos pacotes governamentais de controle para neutralizar este leviatã que tanto nos é noticiado. Economistas e mais economistas dão seus pareceres abarrotados de tecnicidade e economês e nós simplesmente engolimos suas prelações porque... Bem, o que nos resta afinal de contas? É neste ínterim que viemos neste vídeo explicar de uma vez por todas o que é este bicho-papão que está voltando com tudo na economia brasileira. Erroneamente, a inflação é explicada como um aumento generalizado dos preços. Não está totalmente errado, mas está longe de ser o correto. Inflação, simplificadamente, é um aumento na oferta monetária em uma sociedade seguido de uma demanda estacionária ou decrescente. Que foi? Mais compliquei do que expliquei? É que para entender essa sentença, precisamos ter em mente como ocorre o fenômeno dos preços. Os preços não são estipulados arbitrariamente por capitalistas e sua ganância exorbitável. Os preços são definidos pela relação entre oferta e demanda. Podemos definir a oferta como um estoque de bens ou serviços disponíveis no mercado. Já a demanda é o anseio social em adquirir aquele bem. É claro que o segundo item é incomensurável, não existem 2 demandas, 3 demandas. Mas podemos ter uma ideia do seu quantum pela conduta dos indivíduos no mercado. Vamos ao seguinte exemplo para figurarmos como ocorre este fenômeno. A empresa X observa que no ramo automobilístico brasileiro, o preço dos carros está muito maior do que o que seria razoável para pagar todo o custo de produção, que abarcam desde investimentos em tecnologia, insumos, mão de obra, capital, publicidade e ainda ferir um lucro substancialmente relevante. Ela resolve investir neste meio, aquecendo que será um bom ramo para se obter lucro. Ela chega a essa conclusão porque a discrepância existente entre oferta e demanda nesse setor está muito descompensada, visto o preço alto que os carros disponíveis estão. Mas o que tudo isso quer dizer? Basicamente, quando temos uma oferta monetária crescente, ou seja, maior número de produtos sendo disponíveis no mercado a cada momento, ou estacionária e uma demanda decrescente, teremos baixa nos preços, porque existem muito mais produtos sendo ofertados do que estamos dispostos a comprar. O contrário também ocorre. Quando temos uma oferta monetária estacionária ou decrescente e uma demanda monetária crescente, nós teremos alta nos preços, porque estamos muito mais dispostos a comprar do que existem produtos disponíveis a serem comprados. Esse processo é repetido cotidianamente por todos os setores da economia e é nesta diapasão que podemos entender como a inflação se manifesta. Como explicamos no vídeo anterior, que você já deveria ter assistido, curtido e compartilhado, o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. Mesmo quando o Estado monopoliza esse setor, ele continua sendo uma mercadoria, só que não obedecerá os mecanismos de mercado de forma plena, porque o mercado trabalha com voluntariedade e o Estado com violência. Assim, quando o Estado aumenta a oferta monetária, imprimindo mais cédulas, concedendo mais crédito, e não temos uma demanda monetária proporcionalmente igual, nós teremos uma baixa no preço do dinheiro. Você deve estar pensando, mas isso é um disparate, como que o dinheiro, que é o que define o preço das coisas, pode definir-se a si próprio? Bom, quando eu digo uma baixa no preço do dinheiro, eu quero dizer que é uma baixa no seu poder de compra. O dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra, a única coisa que o tipifica das demais é a sua capacidade de servir de intermédio entre trocas. Se nós temos mais dinheiro na economia e essa oferta monetária não vem acompanhada de uma demanda proporcional, o que vai ocorrer é que essa porção adicional de dinheiro vai aumentar a demanda por todos os outros produtos na economia, reajustando o mecanismo de oferta e demanda, fazendo com que o que antes era possível ser comprado por uma quantia normal de dinheiro seja reajustada. Imagine que estamos num cenário onde a economia está relativamente estável. A oferta e demanda estão se ajustando de uma forma natural. Daí um governo é eleito.
E para mostrar serviço, ele faz o seguinte: diminui os juros que foram estabelecidos na economia sem intervenção, abole os requisitos para se adquirir crédito, que geralmente é possuir uma quantia considerável de bens, com o fito de estimular o consumo na sociedade e assim aumentar os indicadores de seu governo. Eles irão se vangloriar. Antes do nosso governo, a economia estava estagnada e desfalcada. Com as nossas medidas, o PIB subiu X%, a economia lucrou Y%, aumentaram seus empregos em Z%, arrecadaram-se X%. Viu como somos muito melhores que os nossos antecessores? Realmente, em um curto prazo, a economia se revigora de uma forma notável. As pessoas gastam mais, empreendem mais, tomam mais riscos. Mas qual a consequência inevitável e intranscendível dessa medida? O governo aumentou a oferta monetária, imprimindo mais cédulas, facilitando o crédito, e nós temos a mesma quantidade de bens e serviços sendo ofertados quando a demanda ainda não estava compensada. Qual o panorama? Nós temos muito mais pessoas querendo comprar, porque existe muito mais dinheiro e crédito disponível, e a mesma quantidade de bens e serviços sendo ofertados. Quando o mecanismo de oferta e demanda age sobre o dinheiro, ele age contra todos os outros bens na economia, porque ele é o único bem que tem relação direta com todos. Quando se diminui o preço do dinheiro, diminui seu poder de compra, porque ele é o bem usado de intermédio entre trocas. Isto, acredito eu, torna clara a premissa no começo do vídeo. Daí que vemos que definir inflação como um aumento generalizado nos preços é desprovido de acurácia. Ela define as consequências da inflação, e não o que ela realmente é. Seria o mesmo que chamar um crime de homicídio de defunto. Conforme evidenciado no vídeo anterior, o Estado tem seus motivos para monopolizar a moeda, e um destes é a inflação. Um dos principais motivos para inflacionar o dinheiro é o orçamento deficitário do governo, que são gerados por gastos extravagantes e desenfreados que são incapazes de serem cobertos apenas com a sua receita de impostos. Esses gastos são gerados principalmente pela redistribuição da riqueza pelo governo para setores mais privilegiados. O governo recorre a este meato porque é um dos caminhos alternativos à da tributação, que mesmo sendo geralmente aceito pela população, não pode extrapolar os limites da razoabilidade, porque é uma medida de coerção muito hostil. Mesmo suportando passivamente a inflação, a população em algum momento pode se revoltar contra o aparato estatal, e uma das implicações que ensejariam isso seria a tributação excessiva. Por fim, o Estado se vale da inflação, pois é uma medida muito menos agressiva do que os impostos, e que garante os fins que este anseia. Antigamente, os governos inflacionavam através da adulteração da pureza da moeda ouro, alterando o teor da liga. Por exemplo, o monarca de um país obriga seu povo a lhe entregar seu ouro com a desculpa de uma nova cunhagem. Feito isto, ele dilui este ouro com outro metal, deixando a moeda ligeiramente mais leve. Logicamente, muito ouro sobrava dessa diluição. Ele usava este ouro para cunhar mais moedas, usando-as para cobrir seus gastos. Depois disso, descobriram um meio muito mais rápido, barato e que não levantava tanta suspeita do povo: a impressão de dinheiro em papel. Hoje, esse processo é muito mais indireto. O governo vai a um banco e vende as suas dívidas em troca de títulos de depósito, que foi explicado no vídeo anterior. Este banco vai ao Banco Central e vende as dívidas do governo. O Banco Central o paga ou com depósitos na sua conta ou imprimindo mais dinheiro. É assim que hoje o dinheiro é criado. A inflação possui diversos malefícios, mas me satisfarei aqui em listar apenas os principais. Cabe-me evidenciar que os que mais sofrem com a inflação são os que recebem esse dinheiro por último. Na mesma proporção, os que recebem primeiramente se beneficiam, pois possuem uma quantia muito maior de dinheiro que a anterior, que regia a oferta e demanda por bens. Os que recebem por último esse dinheiro veem solapado seu poder de compra. As primeiras ainda estão desfrutando dos produtos com os preços da antiga oferta monetária. Já as segundas possuem a mesma quantidade de dinheiro pretérita à expansão monetária e face aos bens econômicos já reajustados para a nova oferta. Ou seja, os que recebem por último esse dinheiro são os que mais sofrem. Geralmente são as pessoas de classe média, os mais pobres, os trabalhadores, e são os que percebem primeiro as consequências da inflação, que são os preços altos, e os últimos que vão receber sua receita. Outra consequência da inflação é o desencorajamento da poupança e a incitação do gasto. Com o dinheiro desvalorizando progressivamente, as pessoas pensam: bom, se eu manter esse dinheiro comigo, cada vez menos coisas eu poderei adquirir. Assim, eu vou gastar esse dinheiro o mais rápido possível para que eu seja o menos prejudicado possível.
Apesar de algumas escolas de pensamento econômico acharem que o gasto é o sangue de toda a economia e incentivarem o hábito spendaholic, ele é ruim para a economia. Boas economias mais poupam do que gastam. A produção em larga escala, além de aumentar o bem-estar social e aferir riqueza, necessita de uma poupança para ser sustentável. Um crescimento econômico baseado em poupança, apesar de intrincado e relativamente conservador, é o único crescimento econômico viável. Com uma economia inflacionária, diminui-se não somente a poupança e afeta a produção doméstica, mas desencoraja o capital exterior a adentrar no país, ocasionando ainda mais penúria para o seu povo, pela falta de mercado a ser preenchido, ceifando oportunidades de emprego, concorrência empresarial, produtos. Assim, o crescimento econômico é minorado ao invés de majorado. Como já sabemos, a inflação causa aumento nos preços. O governo, por intermédio dessa consequência, culpa empresas e empresários pelo aumento no custo de vida, desviando a atenção da população, incriminando produtores e mercadores, os molestando com decretos e regulamentações cujo único efeito é a escassez, enquanto o Banco Central segue inflacionando. A inflação desequilibra a economia, direciona empregos e investimentos para setores que mais tarde se mostrarão insustentáveis, ocasionando desperdício e desemprego, como vemos na atual situação do Brasil. Isto são ciclos econômicos, que serão explicados num futuro vídeo. Em novembro do ano passado, foi registrada a maior taxa de desemprego desde 2008. A população desempregada foi estimada em 1,8 milhões de pessoas. No primeiro trimestre desse ano, a taxa foi estimada em 10,9%. Vale destacar que o IBGE sempre maquiou esses dados. Mas como? Ele inclui em sua parcela de pessoas empregadas, desde vendedores ambulantes até palhaços de semáforo, e em sua parcela de pessoas desocupadas que não integram a taxa de desemprego, os estudantes, que são trabalhadores em potencial, as pessoas que não são nem estudantes, nem estão procurando empregos, e as pessoas que estão recebendo auxílio-desemprego. E ainda houve um aumento no salário sem que houvesse um lastro significativo de produtividade que cobrisse esse aumento. Além do mais, no setor público não houve diminuição de empregos, eles só aumentaram, enquanto que no setor privado houve um declive acentuado. Conforme no artigo na descrição do vídeo, estima-se que o desemprego no Brasil passe os 20%. O equilíbrio deve ser restaurado através de um corte acentuado nos gastos governamentais e não com uma carga tributária excessiva que desestimula a produção e o trabalho através de seus baixos salários. No mais, está mais do que claro que o controle da oferta monetária deve ser totalmente retirado das mãos do Estado, deixando esta área a cargo do livre mercado. Enquanto o Estado detiver o controle do monopólio, haverá inflação. Numa tradução livre de um trecho do livro What You Should Know About Inflation, de Henry Hazlitt, ele nos dá a resposta mais intelectualmente idônea possível. A cura para a inflação, como a maioria das curas, consiste na eliminação de sua causa. A causa para a inflação é a expansão monetária e creditícia. A cura é interromper a expansão monetária e creditícia. A cura para a inflação, sucintamente, é parar de inflacionar. Simples assim. Parece muito óbvio chegarmos a essa conclusão, mas para algumas escolas de pensamento econômico, esse entendimento parece ser simplista demais. Eles dão o seguinte prognóstico: para remediar a inflação, é necessário mais inflação. Parece-nos absurdo, mas quando você tem PhD em economia e fala com propriedade suficiente, parece fazer todo o sentido do mundo, mas não o faz. Expandir ainda mais o crédito e a oferta monetária, em um curto prazo, irá trazer sinais de melhora para a economia. Mas essa medida temerária e efêmera está apenas piorando e retardando uma consequência inevitável da inflação, que é o árduo e doloroso reajuste de todas as estruturas econômicas. O capital deverá ser realocado para os setores necessários na economia. A oferta monetária, em algum momento, terá que se reajustar frente à oferta de bens e serviços. Os benefícios imediatos que foram encetados com a inflação irão se mostrar insustentáveis em algum momento. As soluções que alguns colunistas do New York Times dão não são soluções. São meras atenuantes de uma situação que invariavelmente culminará num reajuste necessário. Nas palavras de Murray Rothbard, quando se tem um boom inflacionário, você tem uma recessão. Recessões são um produto necessário do boom. Portanto, não inflacione. Não se cura uma ressaca se embebedando ainda mais. O que vai acontecer é que quando não houver mais o que beber, a ressaca virá de uma forma avassaladora e numa proporção muito maior do que se tivéssemos enfrentado ela na primeira oportunidade.
Se você não quer ter uma ressaca, não beba. Se você não quer ter uma inflação e penúria social, não inflacione. Mas se você beber, não beba ainda mais para fugir das consequências que a sua conduta ocasionou. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para ler os artigos. Se você não viu o vídeo anterior, clique aqui e obrigada!